Graça e paz, sou o pastor Leonardo da Igreja Cristã Nova Aliança. Estamos começando mais um culto da família. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a sua manhã, em nome de Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça. Adriana Costa, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Minha mãe Zulira, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Fernanda e família, seja bem-vinda, Deus abençoe. E tem poder para salvar. Bom dia, graça e paz. Para sempre Adriana Nunes, seja bem-vinda, Deus abençoe. Paulo Narciso, seja bem-vindo. Adriana, minha amada esposa, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Adore o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Vera Lúcia, seja bem-vinda, amada. Deus te abençoe. A minha vida Rita, seja bem-vinda. para seguir seus passos. Bem-vinda, Rita. Já vai convidando aí os irmãos, amigos e familiares em nome de Jesus. Rita mora lá no Paranoá, seja bem-vinda. Pertinho da Adriana Nunes. Tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Daqui a pouquinho nós vamos louvar o nome do Senhor, você vai poder cantar. E daqui a pouco a palavra do Senhor Jesus. Ieda, seja bem-vinda. E posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Te louvarei. Pastor Wagner Ayala, seja bem-vindo. Em nome Não de Jesus. importam as circunstâncias, Graça e paz. adorarei Marca registrada. Graça e paz. somente a ti, Jesus. Já vai convidando aí seus amigos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, que me render e te adorar. Isso é verdade, meu Deus. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Faça dessa canção a sua Eu oração. sei que é pouco, mas ainda é pouco, sei. Se comparado ao que ganhei, Deus abençoe. não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Bom dia. Pastor Eduardo Rodrigues já está na área. Deus abençoe, querido. Não importam as circunstâncias, Faça dessa canção a sua oração. adorarei somente a ti, Jesus. Vamos orar. Te louvarei.
Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos o culto desta manhã, o culto da família. Apresentamos cada lar e cada família diante de Ti. Pai, que Tu possas agir poderosamente em cada lar, curando os enfermos, levantando os tristes, aqueles que se encontram em depressão, ansiosos, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa restaurar em nome de Jesus a saúde do Teu povo. Abençoe, Senhor Jesus, cada família aqui, cada lar representado, os amigos e familiares. Deus, todos que já estão nesta live e aqueles que entrarão nela, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida. E aproveitamos, ó Deus, para orar pela vida do pastor Nielson. Colocamos ele diante de Ti, Pai, que o Senhor possa visitá-lo com saúde. Abençoe, Senhor, o Teu pregador nesta manhã, a vida do Eduardo Rodrigues, que ele seja um instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Vera Lúcia, ela é mãe do Eduardo Rodrigues, o pregador desta manhã. Ela mora no Paraná, agora que eu entendi. Está explicadíssimo. Queridos, eu costumo dizer que quem não dá glória a Deus está com defeito de fabricação. Então, como nós não conseguimos ouvir você, você pode interagir, escrevendo, enviando os corações, participando desta maneira. Você vai estar incentivando os nossos cultos pela manhã. Amém? Olha aí, ó. Glória a Deus. Aleluia por isso. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus e logo depois nós vamos para o momento da palavra do Senhor. Amém? De mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Eita, glória a Deus, declare isso nessa manhã. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar, fez o céu e
dia pra gente provar do mel. Pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Aleluia, glória a Deus, que manhã extraordinária com essa canção, que é a nossa oração, é verdade, Vera, Deus está cuidando de nós. Davi, seja bem-vindo, meu querido irmão, amado irmão, parceiraço, Deus te abençoe, querido. Deixa eu chamar aqui o Dudu, filho da irmã Vera. Graça e paz, Eduardo Graças a Rodrigues. Deus. Tudo bom? Tudo ótimo. Essa internet está voando, hein? Tá voando, né? Nós trocamos a internet daqui, né? A gente precisava trocar também, porque, como você sabe, eu moro aqui na igreja e a gente transmite também ao vivo, né? E aí estava tendo dificuldade de transmissão ao vivo. Então trocamos a internet, agora tá, ó, 100%, zero bala. Zero bala. Edu, eu estou escutando um eco. É o telefone da esposa? É o telefone da minha esposa. Então ela tem que... Ou ela assiste junto... Não, eu tô aqui no gabinete, aqui na igreja, na verdade. Possivelmente, deixa eu tentar abrir a janela aqui para ver se o som sai um pouco. Espera, Só um minuto. vai lá. Vamos ver se melhora agora. É porque eu estou no gabinete aqui na igreja. Gostei da bandeira aí atrás, viu? Gostou, né? Isso é um ato profético. Nós temos que Sim. apresentar a nossa nação, o nosso país. Sim. As pessoas falam que tudo é político, não. Tudo é espiritual, né, Eduardo? Tudo É verdade. Tudo é espiritual. O Brasil vive um momento espiritual assim, muito forte. Muito forte. Um momento onde muitas coisas estão sendo quebradas. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não existe felicidade sem Deus. É verdade, é verdade. Aí a gente acha que é o homem, que é um presidente, que é um governador, que vai resolver o problema de que já está declarado que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é o número de evangélico que vai mudar a nação, é o número de convertidos. Exatamente. Amém? Eduardo, Amém. seja bem-vindo. O Eduardo trabalha comigo. Nós somos amigos e irmãos. Eu tive a honra de conhecê-lo e ele está aqui para ministrar a palavra do Senhor. Nós já oramos
e a palavra já está aí contigo para que nós possamos ter mais tempo para ela. Deixa só Amém. uns 8 minutinhos lá no final para a gente fazer o fechamento. Tranquilo, aí tu me avisa. Bom, é até 11 horas, então um pouquinho antes, fica atento aí também. Fechado. Graças e paz a todos. Um grande domingo, um excelente domingo para vocês. Nós vamos falar um pouco sobre aquilo que o homem mais precisa. Muitas das vezes as pessoas pensam que o homem precisa de dinheiro, de casa, de carro, de uma vida tranquila. Mas deixa eu falar uma coisa. Jesus Cristo disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Opa, peraí. Se Jesus Cristo disse que ele veio para que nós tenhássemos vida e vida em abundância, então significa que sem Cristo não há vida. Sem Cristo apenas sobrevivemos. Com a vida abundante, somente em Cristo Jesus. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre a graça. Porque a graça, ela é um favor de Deus para a humanidade. Geralmente as pessoas costumam dizer assim, quando eu vou até Deus, eu gosto de entender de que o processo foi inverso. Porque nós não chegamos até os céus. Foi o céu que veio até nós. Porque um filho se vos deu, um menino nasceu, para que nós... Uau, olha que tremendo isso. A Bíblia diz que Deus se tornou homem e veio à terra para nos resgatar. Então foi Deus que veio até nós primeiro, independente de qualquer coisa. E esse é o grande favor que Deus fez à humanidade, ou seja, a sua graça. Vamos ler o texto que está em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Vou dar um tempo para você abrir sua Bíblia, ou para você conectar a sua Bíblia, né? Talvez você tenha um tablet e um celular e consegue conectar a sua Bíblia. Então, eu gostaria que você abrisse em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Paulo vai dizer assim, inspirado por Deus, porque a palavra de Deus diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Então, Paulo diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a uma parte da humanidade, a uma parte de pessoas. Não, ela diz a todos os homens. Quando ela diz homens, ela está dizendo a toda a humanidade. Tá? Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a toda a humanidade. Eu não sei qual é o problema que você esteja passando, eu não sei qual é a dificuldade que você esteja enfrentando, mas eu quero dizer que a resposta de Deus para essa dificuldade é apenas uma palavra: graça. Agora, será que nós conseguimos entender o que é a graça? Se nós perguntarmos a uma igreja lotada, a um monte de gente, independente de ser igreja ou não, as pessoas, se nós falarmos assim, você acredita, você crê na graça de Deus? Ninguém vai ter coragem de dizer assim, não acredito. Até o mais cético dos céticos, ele vai ficar receoso em dizer que não, a não ser que ele queira te confrontar. Mas todo, em sua grande maioria, vai dizer sim, eu acredito. Mas será que realmente sabemos o que é a graça? Será que realmente sabemos o que ela faz conosco? Deixa eu falar uma coisa. A graça, na verdade, não é saber o que é a graça. Não é crer apenas na graça. É sabermos se estamos sendo moldados, transformados, curados, restaurados pela graça. A graça de Deus, ela é superabundante. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 6, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça de Deus é superabundante. Então quer dizer, Eduardo, que eu preciso pecar bastante para que a graça superabunde na minha vida? Não, ela já é suficientemente abundante. Porque a humanidade, independente do que ela faça, independente do que ela deixe de fazer, a Bíblia é bem clara, lá em Romanos, capítulo de número 5, a partir do verso 18, ela vai dizer assim, porque por causa da transgressão de um homem, por causa da desobediência de um homem,
todos, ou seja, ela vai incluir toda a humanidade, eu, você, o pastor Leonardo, toda a humanidade se tornou transgressora, ou seja, se tornou agressora das coisas de Deus. Então, mas aí ela também diz assim no versículo 19, mas por causa da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Uau! Que tremendo! Olha o que a graça faz. A graça, ela pega o que era pecador, ela vem, morre, ressuscita e transforma o que era transgressor em justo, em justificado. Ou seja, a Bíblia vai dizer que por causa de Adão, toda a humanidade se tornou transgressora. Mas por causa de Cristo, se você crer, se você confessar, se você recebê-lo, você se torna justo. Então significa o quê? Não é o que você faz ou o que você deixou de fazer que te torna santo. É Cristo em você que te faz santo, que te faz separado. Tudo foi e sempre será Cristo Jesus na nossa vida. A Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 36, deixa eu abrir a minha aqui. Geralmente eu uso a minha Bíblia no celular, né? Primeiro que, se vocês perceberem, eu estou de óculos. Um óculos que o Linho sabe que não é o meu, né? Eu herdei esse óculos de um amigo que coube muito bem para que eu pudesse ler. Eu acho que foi feito para mim e não para ele. Tanto que ele não usava. Tanto que ele não usava, ficava lá no cantinho, aí eu fui usar a sala dele, peguei e opa, deu certinho. A Bíblia em Ezequiel capítulo 36 diz assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Olha que tremendo, quando você se entrega a Deus, Deus ele faz uma cirurgia espiritual em você. Ele te dá um novo coração. Mas um coração segundo o homem, segundo não. Um coração segundo a vontade dele. Segundo os preceitos dele. Segundo, na verdade, é o coração dele em nós pulsando. Né? E ele diz assim, darei um espírito novo. Sim, você pode chamar de transplante espiritual. Olha só que legal, né? Quando você entrega o coração a Deus, Deus ele vem, transforma. Muita gente gosta de falar assim, Deus vai transformar o seu coração. Não, querido, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Ele vai te dar um coração novo e não um coração transformado. Um coração novo, um coração segundo a vontade dele, segundo os princípios dele. Assim, 2 Timóteo 1,7 vai dizer assim, porquanto Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de mansidão. Eduardo, você está pregando o evangelho triunfalista? Não, querido. Nós teremos dificuldade, nós teremos aflições, nós teremos problemas, nós vamos passar coisas terríveis, porém, o Espírito Santo de Deus que habita em nós não é um espírito covarde. Ele enfrentará todas as situações, porque a Bíblia vai te dizer que você é mais do que vencedor. Entende? A Bíblia ela vai dizer que você é mais do que vencedor, ou seja, você pode transpor todas essas dificuldades, todos esses problemas, sem retroceder, porque a Bíblia vai dizer que aquele que retrocede, Deus não tem prazer nele, mas aquele que avança em Cristo Jesus, confiante no triunfo dele, esse sim será recebido nos céus. Olha que interessante, porque nós vemos muitos que entraram, foram para a igreja, receberam a graça, receberam Jesus, aí vieram a tempestade, olharam para a tempestade e voltaram. É melhor ficar lá quieto, sem ter problema nenhum, do que vir para a igreja e começar a vir os problemas. Mas deixa eu falar uma coisa, as lutas só acontecem para que você seja vencedor. Ninguém consegue vencer sem lutar. Ninguém consegue vencer, obter vitória, se não tiver luta. Entende, irmão? Então, assim, Deus não te deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de mansidão.
A graça, ela não é apenas, recebi a graça, vou para o céu. Ela não é apenas para te levar para o céu. Ela traz o céu para você. Lembra no começo que eu falei assim, Deus veio até a terra, Deus habita em você. Paulo, lá em Gálatas 2:20, vai dizer assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo em nós. Não somos nós quem vivemos, mas Cristo. Quando a graça acontece, Cristo ele entra, ele nos muda. Cristo ele nos transforma, ele nos dá um coração novo, ele muda aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Por quê? Porque eu não faço porque eu tenho medo. Não, nós não fazemos porque Cristo não iria fazer. Essa é a grande diferença. Nós passamos a ser governado, passamos a ser direcionado, passamos a ser encaminhado por Cristo Jesus, e não mais segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo os nossos pensamentos, mas é o pensamento de Cristo em nós. Porque a Bíblia vai dizer assim, 1 João 4,15, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. É Cristo habitando em você. Colossenses 1:27 vai dizer assim, Cristo em vós é a esperança da glória. Querido, Cristo ele não está apenas à sua frente, Cristo ele não está ao seu lado, Cristo ele não está adiante de você, Cristo está morando, habitando dentro de você. Aleluia, por isso você não precisa temer, por isso você não precisa se abalar, porque muitas das vezes nós retemos em nossas mãos aquilo que Deus não nos deu, que foi o rancor, a mágoa, a tristeza, as preocupações. Deus não nos deu isso e nós seguramos isso em nossas mãos e deixamos de receber aquilo que Deus tem para nós. Glória uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de certeza da vitória. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Eu não falo, eu vou tornar a dizer, não é uma vida não é uma vida tranquila de marasmo, não, porque Pedro, quando saiu do barco, havia a tempestade, havia as ondas fortes, mas ele estava andando, enquanto ele continuava focado em Cristo Jesus. Quando ele começou a olhar para as dificuldades, ele começou a afundar. O que Deus está querendo dizer com isso? Que enquanto você estiver focado no alvo, que é Cristo Jesus, pode ter ondas gigantes, pode ter ventos fortes, pode ter a tempestade que for, você vai continuar andando sobre as águas. Amém, aleluia. Entende? É isso que a graça vem fazer em nós. Não importa o que aconteça, não importa o problema, eu vou continuar focando no alvo que é Cristo Jesus e eu vou passar por todos os problemas, porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Filipenses 4, versículo 10 ali para baixo até o 13, Paulo vai dizer, olha, tive fome, tive sede, tive riqueza, tive pobreza, passei necessidade, tive abundância, mas em todas as coisas eu posso, porque Cristo me fortalece. Não importa a situação, se você está conectado, ligado, enxertado, como a Bíblia diz aqui, ó, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, 1 João capítulo 4,15, Deus permanece nele e ele em Deus. Querido, é Deus em você. Olha que extraordinário. A humanidade vibra porque o homem foi até a lua. Billy Graham, um grande evangelista, um grande pastor, ele vai dizer assim, a maior acontecimento da humanidade não foi o homem ter pisado na lua, mas Deus ter pisado na terra. Eita, glória a Deus. Cara, é algo tremendo. Deus veio para nos resgatar. Que amor é esse? Que graça maravilhosa é essa? Deixa eu te falar. Por que nós somos chamados de cristão? Exatamente por causa de Cristo. Atos capítulo 11, a partir do verso 20 ali, 26, vai dizer que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Ali a palavra cristão, ela está querendo dizer pequeno Cristo, ou seja, imitadores de Cristo, pessoas que não têm mais a sua própria personalidade, mas sim a personalidade de Cristo.
É exatamente isso que o cristão é. Ele não tem mais a personalidade dele, é a personalidade de Cristo vivendo nele. É a personalidade de Cristo. Seus pensamentos, suas ações, suas vontades, seus desejos são todos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 12, vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Ela não é uma vontade apenas, eu vou fazer a vontade de Deus. Muita gente, as pessoas pensam, tiram a fé e tentam colocar as obras para justificar a ausência de fé. Deixa eu falar uma coisa para você. A obra de Deus ela já foi feita, ela já está completa. Jesus Cristo foi para a cruz e disse, está consumado. O que nós fazemos, nós somos proclamadores da obra de Deus. Nós somos anunciadores da obra de Deus. Nós somos a obra de Deus, porque Cristo está acontecendo em nós. Nós já não somos mais iguais ao mundo. Nós verdadeiramente somos diferentes por causa de Cristo Jesus. Entende, querido? Então não troque a obra de Deus pela fé. Ou não troque a obra pela fé. Viva pela fé e a obra acontecerá na sua vida. Porque Tiago vai dizer assim, mostre-me a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque a Bíblia, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 5, vai dizer que Paulo foi chamado para um apostolado, para chamar a um povo, para andar em obediência que deriva da fé. Ou seja, a fé, ela é matéria-prima da sua obediência a Deus. Uma obra sem fé, verdadeiramente, é uma obra morta. Mas uma obra movida pela fé, quando ela passar pelo fogo, ela será como ouro. Ela não queimará como palha. Entende, irmãos? Então, assim, a fé, ela te conduz a fazer o que Cristo fez. Ou melhor, a fé, ela te conduz a fazer obras maiores. Porque Jesus Cristo disse que ele iria e obras maiores nós faríamos. Por quê? Por causa do nome dele. No nome dele nós expulsaríamos demônios. No nome dele nós curaríamos enfermos. No nome dele nós anunciaríamos as tuas boas novas. Não somos nós, é Cristo Jesus. É a graça acontecendo em você. E quando você recebe a graça, você recebe o compromisso de doá-la. Um grande exemplo disso, que eu gosto muito de falar, é que às vezes nós pensamos assim, eu sou tão pecador. Sim, eu também sou. Mas Cristo Jesus perdoou os meus pecados. Ele carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. As nossas transgressões foram colocadas nele. Entende, querido? Então você, pela fé, você é transformado. Pela fé, você é restaurado. Tudo se fez novo para aquele que está em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus não há condenação. Uau. Muitas das vezes nós vivemos um medo como se nós víssemos Deus com um raio lá de cima, pronto a jogar em nós se nós cometermos um erro. Deixa eu falar uma coisa. Quando a graça acontece em você, Paulo ele vai dizer assim, o bem que eu queria fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Mas esse mesmo Paulo que está passando por esse processo, ele vai dizer assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ou seja, você deixa de praticar as coisas que o mundo pratica, não porque você está com medo, mas porque não te convém, porque Cristo habita em você. Você deixa, eu gosto de dizer que o pecado, ele deixa de ser uma opção para você, fazer ou não fazer. Ele simplesmente não é mais opção. Você vai agir conforme a vontade de Deus. Você vai agir conforme o que Deus quer, porque é Deus conduzindo a sua vida. Querido, a Bíblia vai dizer lá em 2, eu gosto de dizer assim, se eu disser para você assim, 3,16, o primeiro versículo que vem na tua cabeça, Leonardo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Exatamente. Mas esse é um texto áureo para aqueles que não creem em Cristo Jesus. Mas para aqueles que já creem, para aqueles que já têm fé, para aqueles que já estão andando com Cristo, precisam de um outro 3,16,
que está lá em 2 Timóteo. Nisto conhecemos que somos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Cadê? Deixa eu achar. Eu gosto muito da minha Bíblia. O tablet descarregou e aí eu não... Fica mais fácil. Faz tempo que eu não uso a Bíblia de papel. 2 Timóteo 3,16. Olha o que diz. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, querido, se você quiser viver uma vida cristã, você precisa desse 3,16. Buscar na palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus e ela é útil, perfeita para te ensinar, para te repreender, para te corrigir e para te educar na justiça. A fim de que o homem, o ser humano de Deus, seja maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Querido, só busca na palavra de Deus aqueles que têm fé, aqueles que andam com Cristo Jesus. Entende? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Romanos 8:29 diz assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Deixa eu falar uma coisa. Deus é um Deus onisciente, não é isso? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Exatamente. Onisciente quer dizer que ele sabe de todas as coisas, mesmo antes dela acontecer. Ele já está ciente. Agora eu quero fazer uma pergunta. Por que Deus, lá no Éden, perguntou: aonde tu estás? Deus já não sabia onde estava o homem? Deus não estava vendo o homem? Ele sabia, querido, mas o homem que ele estava enxergando não era mais o homem à imagem dele. Era um homem decaído, era um homem pecador, agora era um homem destruído pela transgressão. Aí por isso que Jesus Cristo vai dizer a Nicodemos: olha, é necessário você nascer de novo, não da carne, mas do Espírito. Ou seja, Cristo Jesus veio trazer de volta a imagem e semelhança de Deus em nós. Porque quando Deus olha lá de cima, ele não vê mais apenas nós, pecadores, ele vê o Filho dele em nós. Entende? Então, assim, Deus sempre quis que a humanidade refletisse a sua glória. E nós refletimos a glória de Deus não pelo que fazemos, não pelo que somos, mas porque Cristo habita em nós. Tudo é por causa do seu Filho, Jesus Cristo. Entende? Assim, a graça, ela remove, né, o nosso coração cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de dor, mágoa, e substitui pelo coração dele. A graça, ela nos fala, ela não nos diz assim: olha, você precisa mudar. A graça, muitas pessoas pensam assim: não, primeiro eu preciso mudar, eu preciso melhorar, não, eu preciso tirar isso da minha vida. Querido, você nunca vai conseguir fazer isso sozinho. Quer ver uma coisa? Eu recebi um vídeo esses dias, está circulando aí pela internet, que eu achei bem interessante. Se nós tirarmos o peixe da água, o que acontece com o peixe, pastor? Ele morre porque ele precisa estar debaixo da água para poder respirar. Porque a água é a origem dele, correto? Exatamente. Se nós tirarmos a árvore da terra, o que acontece? Ela morre porque a terra é a origem dela. Se nós tirarmos Deus da nossa vida, o que acontece? A gente morre porque a nossa origem é Deus. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Nós somos a origem de Deus. Ele é a nossa origem. Entende? Edu, outro 3,16, que é o João, né, que você conhece também, que é 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Caramba, olha que tremendo isso. Isso vai falar de comunhão, de unidade, sabe? Vai falar assim: olha, meu irmão, e eu gosto muito de exemplo de comunhão em Cristo, porque às vezes nós somos muitos por aí, né? Tem aquele seguinte sentido: aquele irmãozinho, ele está indo pelo caminho diferente,
Ele tá, e aí a gente começa a se afastar dele. Deixa eu falar uma coisa. Jesus Cristo, quando esteve ali na ceia, junto dele estava o que iria traí-lo, junto dele estava o que iria negá-lo, e ainda tinha dois que queriam uma promoção pessoal, que era Tiago e João, que estavam pedindo para que um sentasse à sua direita, outro à sua esquerda, e tinha um que era o questionador. Porque quando Jesus Cristo falou para ele assim, olha, alimenta a multidão, dá-lhes voz de comer, e ele falou, Senhor, nem se nós tivéssemos 200 denários, estava questionando a Jesus Cristo. Jesus Cristo não pediu para que nenhum deles saísse da mesa. Jesus Cristo não pediu para que nenhum deles se levantasse e fosse. Porque Jesus Cristo, a graça, ela enxerga além daquilo que você é. Ela enxerga aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Entende? Então, assim, é esse amor de Cristo em nós que tem que ser transmitido. Sabe, Ilson, tem uma passagem muito interessante. Muita gente fala assim, o mandamento de Deus é esse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Deixa eu falar uma coisa. Esse era o mandamento antigo. Levítico 19 vai falar sobre esse mandamento. Mas Jesus Cristo deixa um novo mandamento. Esse é novo. É da nova aliança. Que ele vai dizer assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, amar ao teu próximo não mais como você se ama, porque você pode estar magoado, você pode estar triste, você pode estar isso, você pode estar um monte de coisa, e aí não consegue transmitir o amor. Mas se em você habita o amor de Cristo, você tem que transmitir esse amor para o teu próximo. É amar como ele amou. Amar como ele nos amou. Se recebemos um amor maravilhoso, por que não vamos transmitir este amor ao próximo? 10 minutos, Edu. Beleza, tô terminando. A graça, ela não quer dizer que você... que ela endossa o seu pecado, o seu erro. Mas ela diz para você assim, eu te perdoo. O que você fez foi errado. Mas quando você confessa, você ouve de Deus assim, o que você fez foi errado, mas o que você está fazendo agora é o mais certo. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Uau. Entende? Deixa eu só dizer uma última frase sobre a graça. A graça, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Ela tirou a má reputação do filho pródigo, ela espantou o ódio de Paulo e promete fazer o mesmo em mim, em você e na sua família. Eu não sei que confusão pode estar acontecendo na sua vida, mas a resposta de Deus para a sua confusão é graça. Amém? Amém, Nilson? Amém. Continua, irmão. Ainda tem minutinhos. Ainda tem tempo? Maravilha! Eu gostaria de terminar aqui 7 minutos. com a seguinte passagem. A passagem de Jesus lavando os pés dos discípulos. Para você entender o que é a graça. Jesus lavou 24 pés. O que isso significa? O pé de Judas também tinha sido lavado. Os pés de Pedro também tinham sido lavados. O que isso quer dizer? Aquela pessoa que te traiu, Jesus Cristo está falando, porque ele fala, depois que ele lava os pés, disse, eu sendo mestre fiz isso, façam o mesmo. Você deve lavar os pés daqueles que te traíram. Você deve lavar os pés daqueles que te negaram. Eu preciso pegar uma bacia e lavar os pés. Não, libere perdão. Libere o seu irmão. Libere o amor de Cristo em você. Entende? O que ele vai fazer com esse perdão? Não sei. Porque Jesus estava falando para Judas assim, há perdão para você. Não concordo com o que você vai fazer, mas há perdão para você. Da mesma forma para Pedro, quando estava lavando os pés de Pedro, há perdão para você. Você vai me negar, mas eu posso te perdoar. E eu vou te perdoar. E eu vou te restaurar. Judas simplesmente pegou esse recado. Sem Jesus Cristo falar, seguiu o seu caminho e se precipitou. Pedro voltou e foi tremendamente restaurado. Uau. Amém? Amém, querido? Deixa eu falar. A palavra de Deus, ela é poderosa. Não tem como cristão andar sem a leitura da palavra. Não tem como cristão caminhar sem meditar na palavra. Porque Pedro fez uma grande pesca, depois de ter passado a noite toda sem pescar, porque Jesus Cristo falou para ele, jogue a rede do outro lado. E a resposta de Pedro foi, sobre a tua palavra lançarei a rede. A tua resposta para Deus hoje é, sobre a tua palavra lançarei a minha vida e receberei vida em abundância. Amém? Vamos orar? Ian, posso orar com o povo?
Vamos orar com o povo. Quem quiser ir oração, escreva aí. Palavra tremenda, palavra que renova o nosso ânimo em Cristo. Amém. Eu gostei. Cristo em vós, a esperança da glória. É uma poesia, né, Edu? O peixe sem o mar, sem o rio, ele morre. Sim. E o apóstolo Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É uma graça que não foi de graça, a gente gosta de dizer, né, Edu? É verdade. Teve um preço muito alto, está descrito lá em Isaías 53. Se você tiver com vontade de pecar, se você tiver com vontade de se desviar dos caminhos do Senhor, antes disso, leia Isaías 53. Aí, se você ainda estiver desanimado, assista o filme do Mel Gibson. Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Aí, se você ainda estiver fraco, liga para mim, para o Eduardo, que a gente vai orar com você, porque a graça, ela teve um preço de sangue. Ele deu a vida por mim e por você. Então, nós vamos orar por você. O pastor Nielson, ele detectou pneumonia, Edu. E tem pessoas aqui que a Iranete está se recuperando de Covid. Eu acredito que tem aqui vários familiares, várias pessoas que estão também, né, com algum familiar que tenha sido contaminado. A minha irmã está pedindo oração pelas filhas dela, oração pela Daiane e Luizinho, estão em luto. Amém? Então, nós vamos orar pela sua mãe também, né, Edu? Que deve estar orgulhosa agora de ver o filho ministrando. Minha mãe sempre foi minha torcedora desde a época que eu jogava futebol. E agora, um atleta de Cristo. É verdade. Vamos orar, Edu? E pela sobrinha pela irmã da Iranete e sobrinha dela também. Pode colocando seus pedidos aí que a gente vai orando até o final. Amém. Fica à vontade, Edu. Amém, amém. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, porque Tu és um Deus fiel. Senhor, a Tua fidelidade, ela é eterna. O Teu amor, Senhor Deus, nos alcança. Por isso nós Te louvamos e Te engrandecemos. Senhor, Tu conheces, Senhor Deus, a família de cada um que está nesta live. Deus, eu Te peço pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, aqueles que não Te conhecem, Senhor, a Tua palavra diz que crendo ele, seria salvo ele e a casa dele. Senhor, assim como aconteceu na minha vida, na minha família, Senhor Deus, porque eu fui o primeiro e crendo eu, Senhor Deus, eu vi a minha família ser salva um por um, Senhor Deus, porque esta é uma promessa do Senhor. E eu sempre fico com a Tua palavra, Senhor Deus, e eu creio, Senhor Deus, que sobre a família dos meus irmãos, a Tua graça será abundante, a Tua vida será abundante, e vidas serão transformadas. Senhor Deus, guarda as mentes dos jovens. Senhor Deus, estes jovens que têm atração pelas coisas deste mundo, eu peço, Senhor Deus, que venha sobre eles o capacete da salvação e o entendimento e a visão da glória do Evangelho de Cristo Jesus. Senhor Deus, eu peço pelos enfermos, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz que o Senhor carregou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Senhor, e se nós pedíssemos em Teu nome, nós seríamos atendidos. E é em nome de Jesus Cristo que eu peço a cura sobre a vida dos enfermos. Senhor Deus, se esta enfermidade chegou até a casa, até o corpo do meu irmão, da minha irmã, Deus, não é para destruição, mas é para a manifestação da Tua glória. Senhor Deus, e que Tua glória seja manifesta na vida deles, no lar deles, Deus, para que o povo saiba que há um Deus, o Deus de Israel, vivo, poderoso, Senhor, e que nos ama, habita na casa, no lar de cada um deles. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, eu te peço
que venha a cura sobre a vida dos enfermos. Ah, Senhor Deus, que vidas sejam transformadas e que saibam que Tu és Deus, Senhor. Pai, que cada um de nós venhamos expressar a Tua glória, o Teu amor, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Lançamos sobre Ti, Senhor Deus, todas as nossas preocupações, Sim, todas as Jesus. nossas ansiedades, todos os nossos pesos. Nós somos humanos, falhos, e muitas das vezes queremos reter isso em nós, porque achamos que cabe a nós resolvermos. Senhor, nós depositamos aos pés da cruz e tomamos sobre nós o Teu jugo que é leve e o Teu fardo que é suave, Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. E mostra-nos, Senhor Deus, a direção, o caminho que devemos andar. Mostra-nos, Senhor Deus, a solução diante dessas adversidades. Queremos continuar com os nossos olhos focados no Senhor. Deus, aquele Senhor, Deus amado, que tem perdido a esperança, que nesta manhã o Teu Espírito Santo, que não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, de amor e mansidão, venha acender esta chama dentro do meu irmão, dentro da minha irmã, Senhor, e que eles se levantem com coragem e digam: esta casa, eu, a minha família, somos governados, direcionados por Deus. Por isso, tristeza, não há lugar para você aqui. Por isso, sofrimento, não há lugar para você aqui. Por isso, enfermidade, não há lugar para você aqui. Por isso, ansiedade, não há lugar para você aqui. Medo foi lançado fora, porque o amor de Deus entrou na nossa vida, na nossa família. E agora, nós andamos não mais por vista, por fé. Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada um, Senhor Deus, de nós, venhamos a entender e compreender que o Senhor mora dentro de nós. Pai, te dou graças por tudo, pela vida do pastor Leonardo. Ah, Senhor Deus, pela igreja cristã, Senhor Deus, a qual ele está à frente, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, que aí que, Senhor Deus, venha crescer, não em números, não, Senhor Deus, Pai, em quantidade, mas em qualidade, em fé, em amor, e que expressa verdadeiramente a igreja de Atos nesta terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo o pastor Leonardo, a esposa dele, Senhor Deus, os seus filhos, Senhor Deus, que venham, Senhor Deus, a entender e compreender a cada dia mais e mais a missão que Deus deu a esta família. Pai, sabemos que as lutas serão grandes, Senhor Deus, mas eu creio, Senhor Deus, na vitória, porque a Tua palavra diz que eles são mais do que vencedores. Deus, fortaleça esta união, sela com Teu Espírito este casamento. Deus, que os Teus anjos estejam acampados ao redor desta família, que nenhum mal venha interferir, Senhor Deus, venha atrapalhar a caminhada do meu irmão. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como aqueles que estão ajudando, estão do lado dele, que compõem, Senhor Deus, o corpo de Cristo nesta igreja, Senhor Deus, que o Senhor venha fortalecer eles cada dia mais e mais. Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém, amém, Eduardo. Deus possa abençoar a sua família também, a sua casa. Sim. Recebemos uma palavra abençoada, eu creio que Glória a Deus. Foram abençoados em nome de Jesus. Tem alguém aí lá do DML do Riacho Fundo, né? Onde Eu acho que é a minha esposa, que ela está com o meu celular e ela entrou como DML. Amém. Amém, Nena. Que Deus te abençoe, amada. Abençoe todos vocês, toda a família de vocês. Que o domingo, que é o primeiro dia da semana, seja uma semana de bênçãos. Há muitos desafios. Eu e o pastor Eduardo aqui, nós conversamos muito. Gostamos mesmo do amor que Deus tem por nós, porque nós não concordamos em tudo, isso que é legal, mas nós perseveramos na nossa comunhão em Cristo Jesus, e quero dizer para vocês que se tem algo que nós concordamos é que nós não somos pregadores do caos. Nós também não somos pregadores do triunfalismo. Nós pregamos Cristo Jesus. E em Cristo Jesus há um equilíbrio. Então, nesse momento, eu peço para que vocês orem, tomem todos os cuidados, usem máscara,
álcool em gel. Quando sair, né, saia com cuidado, evite ir na cabeça dos outros. Existem muitas vozes, né, Eduardo, aí por aí afora. Sim. E eu sei que não temos tido momentos fáceis. O isolamento está trazendo depressão, ansiedade, mas vai passar. O que você acha de segurar um pouco, né, Eduardo? Cuidar da sua família, praticar esse distanciamento social agora é necessário, é importante. Nós estamos indo trabalhar, né, Edu, porque é o que mantém o nosso pão de cada dia. Mas eu quero dizer para vocês, que adianta vocês saírem agora e trazer complicações para você, para sua casa, para sua família. Então, com moderação, não baixe a guarda, né, Edu? Não baixe a guarda. Tome os cuidados, porque nós temos pessoas que passaram pela contaminação. Teve uns que passou tranquilo, mas tem outros, né, Edu, que tiveram maus bocados. O Edu também perdeu pessoas, nós perdemos pessoas próximas, tem pastores, tem amigos, tem familiares. Como dissemos, nós não pregamos o caos. Essa palavra é a palavra que nós pregamos. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós cremos que essa pandemia vai passar. Todas as coisas vão passar. A dor vai passar, as lutas vão passar, a corrupção, mas a palavra de Deus, ela não passa nunca. A palavra de Deus, ela permanece. Então, tome os cuidados, se guarde, se cuide. E olha, creia, Deus está no controle da sua vida, se você der o controle da sua vida a Ele. Me fizeram essa pergunta. Deus está no controle de todas as coisas? Aí eu respondi, sim, se eu der o controle para Ele. Como Deus, Ele controla tudo. Basta uma palavra dele e acabou. Mas Ele não quer isso. Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, Ele vai entrar. Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Isso é que é a graça, faz. A verdade. Graça, ela está aí disponível e quem vive nele vive a melhor forma possível. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua família, sobre a sua casa. Tenha uma semana de bênçãos e de vitórias em nome do Senhor Jesus. Terça-feira, às 20 horas, nós teremos o culto da vitória. E quinta-feira, também às 20 horas, o nosso grupo familiar. Eduardo, que Deus te abençoe. Fique em paz. Pastor. Todos vocês. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, Edu. A live vai ficar salva aqui no Instagram. Se você quiser compartilhar outros, fiquem à vontade. E depois eu vou subir lá para o canal do YouTube. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, Edu. Tchau.